Cadê o Robson? Não é que eu pedi para ele ficar ali só passando para frente. Faz um favor. Fica ali para você ir passando o slide para frente. Por favor. Pronto? Oi? Não, tranquilo. Depois eu me viro. Na hora que você tiver que sair, você sai. Só para começar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Joaquim. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês da profissão do engenheiro eletricista, que é a minha profissão de origem. Então, hoje é para a gente apresentar essa profissão, para vocês conhecerem um pouco, tirar algumas dúvidas. Eu tenho certeza que vocês têm bastante dúvida, principalmente de atuação, o que o engenheiro eletricista faz. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, como eu disse, meu nome é Joaquim Leonel Menezes Neto, sou engenheiro eletricista. Pode passar, Robson. Trouxe um resumo breve aqui. Então, eu sou de origem, nascido em Santa Fé do Sul, porém, as minhas origens são goianas. Meu pai e minha mãe é do estado de Goiás. A vida inteira eu morei em estado de Goiás. Saí de Goiás só para fazer faculdade. Já tem 14 anos de formado, 14 anos atuando como engenheiro eletricista. Então, eu tenho 14 anos de formação já nessa área. Fiz faculdade na Faculdade Estadual de Minas Gerais. Comecei em 2003, terminei no final de 2007. E desde 2008 já estou atuando na área. Dentro desse período de atuação, trabalhei praticamente 5 anos na empresa Areva. Nessa empresa, ela era uma empresa com características que é uma empresa EPCista. O que é uma empresa EPCista? Ela desenvolve os projetos, executa os projetos e entrega a chave da usina, da subestação, de qualquer construção que ela vendeu na mão do dono para operar. Então, ela faz todo o processo. Então, eu fiquei 5 anos nessa empresa. Depois disso, trabalhei durante 1 ano com manutenção de usinas hidrelétricas no estado do Pará. Então, eu fiquei 1 ano trabalhando com manutenção de usinas hidrelétricas em Pará. E depois eu retornei para Goiás para trabalhar aqui em Chapadão, porém por uma empresa de Piracicaba, que é a Progelp, na usina Cerradinho. Passei 4 anos nessa empresa e depois vinha fazer parte do time de engenheiros da usina Cerradinho e estou até hoje como engenheiro na Cerradinho. Pode passar. Então, para a gente conversar um pouco, quais as principais áreas da engenharia elétrica? O que a engenharia elétrica nos traz de principais áreas? Então, nós vamos falar um pouquinho delas e o que ela trouxe consigo, a engenharia elétrica trouxe consigo na história da civilização, dos avanços tecnológicos e industriais. Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre cada área. Então, só para fazer um breve comentário, a indústria 1.0, lá na década de 1800, era tudo mecânico. Toda a parte de produção de subprodutos, tudo era mecânico, tudo era através de vapor. Então, naquela época, se desconhecia a eletricidade. Então, ainda não se dominava essa questão de eletricidade. O que tinha de fatos relatados nessa época de eletricidade era eletricidade estática, era a base. Então, teve um pequeno avanço, veio para a indústria 2.0, que a gente chama 2.0. O que é? É quando o ser humano, as pessoas, os estudiosos da época começaram a aprender a manusear a energia, a eletricidade. Então, quando eles aprenderam a começar a manusear essa eletricidade, começou a ter esses avanços tecnológicos, trazendo a eletricidade para dentro da indústria e fazendo um pouco de uma revolução.
Indústria 3.0 aprimorou-se o que já sabia manusear em eletricidade. Como que aprimorou-se? Já desenvolvendo parte de automatização, robótica. Então começou-se a fazer esses aprimoramentos em todas as instalações que tinham com eletricidade, focando para a parte de quê? Para mecanizar tudo, ter a robótica, tudo controlado. E agora nós estamos vivenciando, nos dias atuais, o que chamam-se modelagem de indústria 4.0. O que é? É que todos esses segmentos estejam conectados, linkados, através do quê? Dos avanços de internet, redes, Wi-Fi. Então tudo isso que está trazendo para agora, que é o quê? Você telecomandar, você controlar, você monitorar qualquer processo produtivo, fabricação, operação, tudo via rede. Então é o que nós chamamos hoje de indústria 4.0. Só para elucidar um pouquinho dos avanços, da onde que começou a surgir as profissões de engenheiro eletricista, de eletricista, que veio muitos anos aí, que veio aprimorando como manusear a eletricidade. Então esse é um profissional engenheiro eletricista. Ele desenvolve soluções, ele desenvolve projetos de equipamentos para manusear a eletricidade. Então nós vamos falar um pouquinho agora de item a item. Então, como eu disse, dentro das áreas em que o engenheiro eletricista pode atuar, algumas ganham maior destaque. Então nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Então, a primeira área que o engenheiro eletricista ele é primordial é a parte de fornecimento. O que é isso? Ele trabalha no desenvolvimento de projetos, acompanhando a execução até o final de operação de uma usina que gera energia, seja a fonte qualquer. Então a usina ela pode gerar energia através da água, através do sol, as fotovoltaicas, através do ar, do vento, que é as usinas eólicas, através da biomassa, que é o caso da usina Cerradinha. A usina Cerradinha é uma produtora de energia. Ela utiliza o bagaço da cana, queima o bagaço da cana e gera energia com esse vapor da queima. Através de usinas nucleares, que ela utiliza uma reação química, uma reação entre os átomos de urânio, e isso desencadeia calor. Então esse calor movimenta turbinas e gera energia também. Através de queima de carvão natural, gás natural, biodigestores hoje, o pessoal que, principalmente dos frigoríficos, já estão implantando usinas que utilizam aquele gás dos resíduos para gerar energia. Ele queima aquele gás, que aquele gás é inflamável e gera energia. Então, essa primeira etapa de fornecimento, o engenheiro ele vê toda a parte de produção de energia, de como captar, da onde tirar os recursos, projetar geradores, usinas, projetar as linhas de transmissão, porque não adianta simplesmente a gente gerar energia em algum determinado local se a gente não conseguir transportar essa energia até o consumidor final, que pode ser a indústria, que pode ser a nossa residência. Então, esse profissional é o base. Então a maioria dos cursos de elétrica, engenharia elétrica, está dentro dessa área de atuação.